Só dar um salve aqui. Olá pessoal, vamos começar a nossa live, aí, o nosso programa de hoje, né? Começando um pouquinho mais cedo. Estou com o pastor Rodrigo Ursino aqui. O tema de hoje é hermenêutica, beleza? Compartilhem. Muito boa tarde, você está sintonizado na 105.7 FM, Rádio Musical FM em São Paulo. Este é mais um programa teológico da Rádio Musical FM para você. Até às 17 horas nós vamos juntos, eu sou o pastor Jamierson Oliveira e você segue comigo de segunda às sextas-feiras, das 16 às 17 horas. Este programa de conteúdo bíblico é o programa teológico segunda edição. Nessa nova roupagem, nesse novo desenho da Rádio Musical FM, começando 11 horas da manhã, com o debate Musical FM, com o pastor Cláudio Apolinário e os seus convidados, sempre temas polêmicos, sempre temas relevantes. Amanhã, por exemplo, eu estarei aqui no debate das 11 horas, e o tema será Calvinismo versus Arminianismo. Olha, a pauta do dia. Mas será um bate-papo com um companheiro, mais um pastor aqui calvinista, e faremos uma exposição do arminianismo, que crê o arminianismo, e o amado pastor estará apresentando então o pensamento calvinista, né? Tem sido o assunto nas redes sociais, e acho que vale a pena você conhecer o assunto também de uma maneira fraterna, de uma maneira amorosa, né? Nós podemos conversar, termos até divergência, mas a unidade acima de tudo. Aí meio-dia entra o pastor Roberto Cruvinel rasgando. Hoje o programa estava bem interessante, o pastor Elias e o pastor Roberto Cruvinel trabalharam aqui diferentes e difíceis questões bíblicas, né? É um programa de perguntas e respostas, e eu digo sempre, é um programa de A a Z, teologia de A a Z. Você pergunta qualquer coisa dentro desse leque de assuntos e eles trabalham os temas aqui. Tem sido bastante enriquecedor. Aí às 16 horas é a sua sala teológica, um programa temático, escolhemos apenas um tema, em cima daquele tema trabalhamos. Claro que em uma hora você não esgota um tema bíblico, mas a gente vai sempre voltar àquele assunto, abordando outros aspectos, e assim caminhando com uma aula teológica, uma escola teológica no seu rádio. Olha que legal, tudo isso Deus está proporcionando para você, para que você cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nesta tarde eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios o meu amigo, pastor, companheiro aí de ministério, pastor Rodrigo Ursino, meu amigo, professor de teologia na Faculdade de Teologia da Assembleia de Deus aqui em São Paulo, escritor, tem aí rodado o Brasil aí atendendo a igreja, e estava esperando esse dia que ele estaria comigo aqui. E nós escolhemos um tema interessante dentro da área que ele leciona, sobre hermenêutica, as regras de interpretação bíblica. Hoje você vai ter um show de programa, porque você vai sair daqui hoje, ao término desse programa, você já vai poder preparar a mensagem de domingo, já seguindo algumas dicas do professor Ursino, em que nós estaremos aqui conversando sobre as regras da interpretação bíblica, para que você tenha uma boa exegese, uma boa interpretação bíblica. Você vai ver, vai ser bem interessante. Peço que vocês compartilhem, né, o nosso programa. Você que está me assistindo agora, estou fazendo a transmissão ao vivo agora, você que está pelo rádio, se quiser nos assistir ao vivo aqui nos estúdios da Musical FM, basta me procurar nas redes sociais, no Facebook. Eu estou fazendo uma transmissão ao vivo agora do meu perfil, juntamente aqui com o pastor Rodrigo. Você compartilha essa live no seu feed de notícias, nas suas redes sociais, Twitter, Instagram, no Facebook. Divulgue a 105, vamos fazer aumentar a audiência da Rádio Musical FM, pastor Rodrigo, porque sem audiência é difícil tocar um projeto assim. Exatamente. Então, você pode ajudar. Como? Nós não estamos aqui pedindo dinheiro, né? Se você quiser mandar uma oferta para a Rádio Musical, você fica à vontade também, procure aqui a direção da emissora e você pode fazer oferta. Mas a gente pede que você aumente a nossa audiência, você divulgue 3, 5 para 10 pessoas, faça com que outros irmãos conheçam
a Rádio Musical FM. Ok? Eu sou o pastor Jamierson, esse é o seu programa teológico de todas as tardes. Pastor Rodrigo, uma alegria, um prazer tê-lo comigo aqui em mais um programa teológico, segunda edição. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Prazer enorme estar aqui contigo, participando desse programa tão excelente. Fiquei muito feliz com o convite. Já era para ter tido uma outra oportunidade de estar aqui, né? Correto. Mas por conta de agenda, correria da vida, que a gente já sabe como que é. Mas estou muito feliz de estar aqui. Quero saudar a todos os nossos ouvintes e também os nossos telespectadores, né? Porque não dizer os nossos internautas. Correto. Os nossos queridos irmãos que estão aí pelo Facebook. Eu também acabei de compartilhar aqui e vai ser uma benção. Em nome de Jesus, o assunto rende bastante. Acha legal esse formato de programa? Demais. É, como o senhor disse no início, né, uma verdadeira sala teológica. E coincidentemente, ou cristocidentemente, eu tenho um livro que tem exatamente esse título, né, Sala Teológica, onde eu trato de questões de interpretação bíblica. E aí eu pego textos que a gente às vezes pensa que sabe que está escrito daquele jeito, quando a gente vai observar, analisar profundamente, não está. E aí, várias questões, de Gênesis e Apocalipse, eu pego tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, isso foi em 2015. E o pessoal gostou bastante, porque a gente trata de assuntos simples, de maneira profunda. E é o que a gente vai tentar fazer aqui, apresentar alguns princípios de interpretação bíblica, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, todos aqueles que amam a palavra de Deus, porque, pastor Janier, o senhor sabe perfeitamente, e eu já acompanho o senhor há um bom tempo, né? Nós temos quase a mesma idade, mas eu já aprendi muito com o senhor, continuo aprendendo. Amém. Porque o senhor é um mestre na palavra de Deus, também na apologética cristã, e a gente vem acompanhando isso há muito tempo já, nos programas de rádio e TV, onde a gente também tem a oportunidade de participar. E as regras de interpretação são importantíssimas, porque caso contrário a gente vai ter uma interpretação totalmente distinta daquilo que o autor queria que nós tivéssemos. Então é importante a gente se dedicar a essa área, a área da hermenêutica, né, da exegese, para a gente ter uma interpretação correta, ortodoxa, porque hoje em dia a coisa não está tão fácil, né? O resultado da reforma protestante, pastor, colocou a Bíblia na mão do povo. Sim. A Bíblia que estava nos mosteiros, na mão do clero apenas. Claro que não só com Lutero, mas com pré-reformadores também. Então, o desafio de fazer as Escrituras chegar na mão do povo foi uma luta heróica, uma luta de verdadeiros guerreiros, né, da história, os reformadores, os pré-reformadores. Agora, o fato de ter a Bíblia na mão, né, que é uma maravilhosa notícia, um fato assim tremendo, né? Sem isso a reforma não teria acontecido, né? Com a imprensa, a invenção da imprensa por Gutenberg, a tradução da Bíblia para o inglês, né? Com Wycliffe, e enfim, todos esses fatos que, somados mais o movimento da reforma protestante, trouxe conhecimento de Deus como nunca, como nunca. Antigamente precisava ir até a igreja, ouvir um padre falar, e você não sabia nada mais além disso, você tinha que acreditar naquilo que ele disse. Era autoridade máxima. Era a tradição da igreja, era a autoridade, a interpretação das escrituras era a igreja quem dava, e, né, concordasse ou não, você tinha que aceitar aquilo, era o que tinha para o dia, né? Exato. Era o que tinha para o momento. Agora, o efeito colateral, eu chamo assim de efeito colateral, de ter a Bíblia na mão e não ter muita maturidade no uso das Escrituras, aí a gente vai levar para um outro extremo. Nesses últimos séculos pós-reforma protestante que proliferou o número de seitas. Exato. Então também como consequência da reforma protestante, e a reforma é um fato histórico memorável que se merece celebrar. Nós estamos, por exemplo, no mês da Reforma Protestante. O mês de outubro é o mês que se celebra a Reforma Protestante. Agora, ter a Bíblia em mãos exige alguns cuidados. Você precisa saber, entender as Escrituras. Começa pelo fato de que a Bíblia que você está lendo é uma tradução. Começa por aí. A Bíblia que você tem em mãos é uma tradução e não é a única.
há várias traduções da Bíblia. Tem a Bíblia de João Ferreira de Almeida, tem a NVI, tem a de King James, e aí vai. Isso na língua portuguesa. Isso na língua portuguesa. Isso na língua portuguesa. Então, são traduções de traduções. Outro fato que te faz, que você deveria pensar ao estudar a Bíblia, primeiro que é uma tradução, você não está com os originais na mão. Segundo, você está longe dos fatos que ocorreram. Os fatos mais recentes registrados na Bíblia estão há 2000 anos de história atrás. 2000 anos, meu irmão. Então é preciso, isso deveria te levar a entender o seguinte, eu preciso entender a época em que isso foi escrito. Terceiro fator, e aí eu passo a palavra para o pastor Rodrigo. Terceiro fator, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa. Se eu já falei que ela é uma tradução, logo é uma tradução de um outro idioma. E os idiomas originais que a Bíblia foi escrita foi o hebraico, trechos em aramaico e o grego. O Novo Testamento todo escrito em grego. O grego antigo ainda, não é nem o grego moderno, que se fala hoje na Grécia. É o grego antigo e o Antigo Testamento, majoritariamente escrito em hebraico. Que é também o hebraico bíblico. Né? Que é também o hebraico bíblico. Ou seja, duas línguas, né? Duas línguas muito complexas, né? Especialmente o hebraico, muito complexa. Duas línguas antigas e que estão distantes culturalmente do Ocidente. Estão distantes. Você fala portuguesa de uma outra raiz etimológica, a língua portuguesa. Tá? Então veja, você está me ouvindo, você é pastor, dirigente de escola bíblica dominical, líder dos jovens, você é um pregador itinerante, é um missionário, você é um crente em Cristo, preocupado com um bom ensino da palavra de Deus, você precisa ter esse entendimento. Então, por isso que nós estamos aqui. Hoje, o tema de hoje é hermenêutica, as regras de interpretação bíblica. E eu estou aqui com o pastor Rodrigo Ursino, que é professor de teologia em faculdade teológica, tem livros escritos nessa área de hermenêutica bíblica. E você pode participar do programa enviando a sua dúvida, o seu comentário para o 933397799. 933397799. Você participa, faz perguntas relacionadas ao tema apenas. Eu não posso responder perguntas hoje de outro assunto, ok? Aí você, perguntas assim, avulsas, você tem que mandar para o programa do meio-dia com o pastor Roberto Cruvinel. Lá é perguntas de A a Z. Aqui são perguntas temáticas, cada dia um tema. Hoje é hermenêutica. Quais as regras da interpretação bíblica? Como que o senhor gostaria de colocar esse assunto, introduzirmos esse bate-papo, pastor? Bom, pastor, como o senhor acabou de dizer, eu acho extremamente importante a gente definir alguns pontos iniciais. Quando a gente fala de interpretação da Bíblia, a gente tem que ter muita responsabilidade. Às vezes alguém olha para mim, para o senhor e para outras pessoas, a gente que já trabalha com teologia há algum tempo, né, diz assim, nossa, para vocês é muito mais fácil pregar. E não é. Dizia o grande pensador Mark Twain, né, ele dizia que as partes da Bíblia que mais incomodavam ele eram exatamente as que ele entendia. E não as que ele não entendia. Porque as que ele entendia ele deveria cumprir e praticar. Então fica muito mais difícil, né? É claro que facilita a ponto de você, quanto mais conhecimento tiver, ter mais facilidade para interpretar. Mas a Bíblia não pode ser interpretada de qualquer maneira. Tem gente que diz assim, não, essa interpretação é a sua, a minha é diferente. Não, a do fulano é outra. Então a gente pode interpretar do jeito que a gente quiser. E isso é uma mentira. Isso é uma grande problemática. Sim. Porque eu posso levantar, e daí, como o senhor acabou de mencionar, criar várias heresias. E as heresias gerarem as seitas, né? Então eu preciso ter primeiro uma grande preocupação na questão das premissas. O que eu chamo de premissas, né? Como o grande filósofo Aristóteles ele dizia, né? Quando você tem duas premissas, você tem uma conclusão. Então, qual que é a premissa daquele que vai ler a Escritura como palavra de Deus? É a premissa ortodoxa. Então, eu crendo que a Bíblia é a palavra de Deus, que todos os textos que aqui estão foram inspirados por Deus, todas as palavras, tudo que está aqui é inspiração divina, é de inspiração do Espírito Santo,
Então eu preciso ter a ideia de que aquilo que está escrito não pode ter erro. Esse é o primeiro ponto que é fundamental, porque daqui parte os outros. Porque, por exemplo, se eu tenho uma interpretação liberal da Bíblia, então eu creio que algumas partes são inspiradas e outras não. Aí já gera um problema. Eu perguntaria para quem pensa dessa forma. Então, como definir quais partes são e quais partes não são inspiradas? Já é um problema tremendo. Acaba ficando a gosto do freguês. Exato, né? Fica, como a gente chama, né? A la carte, né? Cada um pega a parte, não, essa aqui é inspirada, essa aqui não é. Isso me interessa, aquilo não interessa. Isso, exatamente. O que me interessa é a inspiração, o que não é. Então é um problema. Então eu preciso ter a premissa de que a Bíblia, ortodoxamente, deve ser interpretada. Ela é a palavra de Deus, ela não contém. Ela é, do Gênesis ao Apocalipse, todas as palavras, todos os textos. E aí, desde que eu passe a interpretá-la dentro desse prisma, eu vou entender que ela é a fonte de toda a verdade. Sendo a fonte de toda a verdade, ela não mente, porque Deus é a verdade. E se a Bíblia é a palavra dele, logo ela não tem mentiras. Narra mentiras, mas não é mentirosa. É bom deixar isso bem claro. E aí nós temos, como o senhor falou também, já de início, alguns abismos que nos impedem de interpretar a Bíblia corretamente. E a gente tem que transpor esses abismos. Quais são? Primeiro, a gente poderia dizer que é o abismo temporal, né? Ou seja, do tempo. Questão aí do mínimo de 1000 anos de diferença de nós para o texto bíblico original. Então é muita coisa. Por exemplo, a gente fala de história brasileira. O Brasil tem aí de história 500 e poucos anos, né? 519 anos. É muito pouco comparado à Bíblia. Já é bastante, né? Exatamente. Por exemplo, o senhor citou a Reforma. A Reforma, em 1500, né, estava a todo vapor. No Brasil, o Brasil estava sendo descoberto. Então a gente é um recém-nascido teologicamente, falando perto desses homens que já fizeram história na Europa e em outros lugares. Então a gente precisa ter também paciência, mas não deixar de ensinar com rigor, né, e com clareza. Então o segundo abismo que a gente tem é o abismo geográfico. Então, primeiro, o tempo. Nós estamos distantes Exato. dos escritores bíblicos e da época em que eles escreveram. Isso. Poderia ser chamado também de histórico, né? Um abismo histórico. A nossa história totalmente distante da história bíblica. Segundo, o abismo geográfico, né? Nós estamos no Brasil. Nós estamos na América do Sul. Eles estavam, né, lá na Palestina, lá no Oriente Médio, que a gente chama hoje de Oriente Médio, lá naquela região da Ásia, e no Israel. Então a gente precisa ter essa ideia de que a região onde eles estavam é totalmente diferente do clima, a situação, a economia, tudo era diferente da gente. Então a gente precisa ler com esse olhar. Eu sempre digo, pastor Gemienso, para os alunos, sala de aula, que a gente jamais pode cometer um erro que é fatal. Ler a Bíblia no século XXI com o olhar do século XXI. Correto. Porque se a gente lê a Bíblia, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui para os nossos ouvintes não se perderem. Se você pega o livro de Levítico, né, que já não é um livro tão fácil, né, até para quem é teólogo. Você pega o livro de Levítico e começa a ler a questão do sacrifício dos animais. É animal morrendo para todo lado. Se você olha com o olhar de hoje, né, por exemplo, misericórdia, por que Deus permitiu que os animaizinhos, tadinho, tudo inocente, não tinha culpa de nada, o Ibama vai cair em cima disso e vai, né? E não é para matar nem para comer, né? Exatamente. Matar para sacrificar, para um né? sacrifício Ou seja, religioso, para os deuses, né? No caso do povo de Israel, para Deus. Então, é outro olhar. É outro olhar. Os animais tinham outra função naquele período. Hoje a gente tem outra ideia totalmente distinta daqueles que permeavam o período bíblico, ou seja, a geografia. Depois nós temos também, pastor Gemienso, a questão cultural. A questão cultural ela é muito mais abrangente, né? A cultura bíblica, para deixar bem simples aqui para os nossos irmãos, é a cultura judaica. Todos os autores da Bíblia eram judeus ou estavam ligados ao judaísmo. Inclusive o Novo Testamento. Inclusive o Novo Testamento. Né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Só Lucas, né? A exceção de Lucas, mas até alguns eruditos dizem que ele tinha, né, um grande conhecimento, e ele era até um prosélito, alguns dizem, da religião judaica. Então, toda a Bíblia está sob o prisma da cultura judaica. Então, para entender a Bíblia culturalmente, eu preciso entender um pouco, no mínimo, de cultura judaica, porque é a cultura dos autores bíblicos. Todos eles eram judeus ou estavam ligados ao judaísmo. E depois nós temos também o abismo linguístico, que o senhor citou bem, né? A língua bíblica ou as línguas bíblicas não tem nada, absolutamente nada a ver com a nossa, que é a língua portuguesa, que é uma língua nova,
né? A língua hebraica, aramaica e grega já são línguas bem antigas, né? Inclusive os do texto bíblico, né? Os termos, os verbos totalmente diferentes, a gramática totalmente diferente. Até o caractere é diferente, até né? O caractere, isso, porque se você for ler, por exemplo, espanhol, é difícil. A língua espanhola, eu estudei espanhol, parece fácil espanhol, mas é dificílimo você falar espanhol e ler espanhol. E olha aqui, o inglês. Os caracteres são... o inglês, vamos para uma mais difícil um pouquinho. Sim. O inglês é o mesmo caractere nosso, só que já as palavras são bem diferentes. Exatamente. Né? Agora, e quando você vai para um mandarim? Nossa. Né? Ou seja, o desenho da letra, e ainda mais o mandarim antigo, que são quase que hieroglifos, né? Os desenhos da língua chinesa. Você vai para um hebraico chamado letras quadráticas, né? Olha que loucura, se escreve da direita para a esquerda. Exato. Então é assim, até gramaticalmente, são línguas até simples, né? Até menos complexas do ponto de vista gramatical, de sintaxe, do que a língua portuguesa. Mas elas são muito diferentes e muito antigas. Sim, inclusive a língua portuguesa tem muito mais vocábulos do que qualquer uma delas, né? Exato. E por isso que elas são difíceis também, porque uma palavra tem diversos significados, né? Quase todas as palavras da Bíblia são polissêmicas, né? Tem vários significados em si. Então isso dificulta para quem não conhece, para quem não entende. Isso, claro, eu não estou dizendo aqui, como o senhor citou, nós temos a tradução para a língua portuguesa. Isso não significa que o fato de não termos os originais, que a gente não pode confiar na nossa tradução também, porque senão a gente vai voltar à época anterior à reforma, né? Não, só conhece a Bíblia quem lê os originais. Não é assim também. Nem tudo se traduz, nem tudo se interpreta pelos originais. É outro erro que as pessoas costumam cometer, né? Às vezes os alunos de sala de aula devem até fazer muita pergunta assim para o senhor também, fazem para mim. Professor, o que está no original? O que esse texto diz no original? Irmão, diz a mesma coisa, geralmente diz a mesma coisa. Não tem tanta diferença assim. Claro, existem textos que têm uma tradução um pouco diferente, porque, claro, toda língua que você vai traduzir vai ficar uma pendência na tradução. Sim. Nunca vai ficar perfeito, porque tem palavra que até não existe na outra língua que você está traduzindo. Isso acontece do inglês para o português, imagine do hebraico para o português, do grego para o português, do aramaico para o português. Então, é uma dificuldade que a gente até entende. Então, a gente precisa entender que a Bíblia não está escrita, não foi escrita originalmente em língua portuguesa. Logo, eu preciso, se puder, consultar também os originais. E hoje a gente tem uma facilidade também muito grande nessa área, não é assim, pastor? Você tem Bíblias em originais gregos, hebraicos, você tem dicionário, você tem léxico. Muita ferramenta. Agora até digitais, né? Digitais. Você toca sobre uma palavra e você já traz a raiz etimológica dela, significados, né? Com Strong, né? Nos aplicativos. Então, ajuda muito, ajuda muito. Então o senhor está citando que para uma boa interpretação bíblica começa então por alguns princípios, né? O primeiro princípio é tratar a Bíblia como palavra de Deus. Palavra de Deus. Então você tem que partir, né? Você não é um cético. O cético parte da descrença. Exato. Mas você que é um servo de Deus, você que é um pastor, um crente, ao ler a Bíblia, você já tem que ir para as Escrituras com esse entendimento. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Porque a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Segunda regra, entender que ela fala a verdade. Né? Sendo a palavra de Deus, não tem mentira. Ela conta fatos, né, negativos, até as palavras do diabo estão na Bíblia. Né? Você não deve crer nas palavras dele, mas o registro é verdadeiro. Então, segundo, entender os abismos para a interpretação. Transpor os abismos. E aí o senhor citou 4 abismos. Primeiro, o temporal, nós estamos distante há quase 2000 anos dos escritores, né? Há 2000 anos dos escritores. O abismo geográfico, nós estamos geograficamente longe da região que os fatos se deram. Sim. Terceiro, abismo linguístico, nós
falamos e ouvimos e escrevemos e pertencemos a uma raiz semântica, idiomática diferente da Bíblia, que é escrita em línguas antigas. E quarto, cultural. Um abismo cultural, ou seja, era de uma cultura diferente da nossa e diferente até da que está lá hoje. Ou seja, é uma cultura antiga. Então, olha, que riqueza essas informações do pastor Rodrigo. Está aqui hoje o pastor Rodrigo Ursino, que é professor de teologia, escritor na área de exegese e interpretação bíblica. E o programa de hoje, aqui na Musical FM, nós estamos trabalhando as regras de interpretação bíblica, matéria de hermenêutica numa escola teológica. E aqui é a sua escola teológica gratuita no ar. Tá? É o programa teológico da Musical FM, segunda edição. Pastor Ursino, eu quero ler um texto. Veja aí, então, diante dessa sua exposição, eu vou complicar um pouquinho, posso ou não? Por favor. Eu estou aqui com a leitura. Se você tem em casa, pode pegar uma Bíblia para acompanhar comigo. A segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Então, a segunda epístola de Pedro, capítulo de número 3. Eu vou ler a partir do versículo 15, tá? A partir do versículo 15, que diz assim: é o apóstolo Pedro escrevendo, é uma epístola universal, uma carta universal. E aqui, curiosamente, ele cita um outro escritor bíblico, seu colega de ministério, o apóstolo Paulo. Pouca gente conhece essa passagem, né? Mas é o apóstolo Pedro falando do apóstolo Paulo, sobre os escritos do apóstolo Paulo. E ele diz assim, versículo 15: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então veja que texto maravilhoso. O apóstolo Pedro, ele está exortando a igreja em relação à salvação, essa tão grande salvação realizada pelo Senhor, a sermos longânimos. E ele diz que Paulo escreve sobre esse tema também, o tema da salvação, em todas as suas epístolas. Né? Paulo escreveu 3 epístolas, correto? 3 epístolas no Novo Testamento. Então Pedro conhecia as cartas de Paulo e ele disse que Paulo escreveu sobre a salvação em todas as suas epístolas. E aí ele diz assim, é aqui que eu quero chamar a atenção, pastor Rodrigo, entre as quais há pontos difíceis de entender. Ou seja, você tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender a Bíblia? Sim ou não? Eu tenho. Você tem? Claro que você que ainda não é um teólogo profissional, né, não foi treinado tecnicamente para a área do ensino teológico, ainda é mais difícil. Mas veja, o apóstolo Pedro, um dos principais apóstolos da igreja, um dos 12, esse tendo andado com Cristo, ele se refere aos escritos de Paulo como escritos complicados. Ele diz assim que Paulo escreve coisas difíceis de entender, né? Certamente para ele também. Né, para ele também, porque de fato Paulo foi um ponto fora da curva entre os 12. Paulo é o erudito, né? Os 12 são pescadores, os 12 são homens muito simples. Você vê o teor das cartas, né, de Paulo, de João, né, a epístola de Judas. Os demais escritores do Novo Testamento são homens bem simples, né? Exceção de Lucas, que provavelmente era um médico, né? E Paulo era um doutor na lei, criado aos pés de Gamaliel, um dos discípulos de um dos maiores rabinos da lei. E aí Paulo, Deus de fato dotou Paulo de uma sabedoria ímpar, né? O dom da sabedoria inspirou Paulo como um escritor sagrado, embora ele não é contado entre os 12, mas é também um apóstolo. E ele vai dizer aqui então que Paulo escreve coisas que é difícil entender
E aí ele faz um alerta, que alguns distorcem. E aí que está o problema, né? Então veja bem, para alguém que era apóstolo, colega do outro apóstolo, né? Ou seja, Pedro, amigo de Paulo, vivendo juntos, né? Claro que eles provavelmente fizeram poucas viagens juntas, mas se encontravam provavelmente de vez em quando. Estavam ali na mesma época, cada um para um lado, pregando o evangelho. Se para Pedro era difícil entender o que Paulo escrevia, por causa da profundidade com que Paulo escrevia, imagina para mim e para você hoje. E é por isso que o pastor está aqui trabalhando algumas regras de interpretação. E aí tudo bem, passando essas regras, pastor, de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela diz a verdade, superando esses abismos interpretativos, né? A distância no tempo, a geografia, a cultura, as línguas originais. Como é que se faz uma boa interpretação bíblica? Então, alguém vai lá estudar lá um texto do Evangelho, vai estudar um capítulo da Epístola de Paulo, ou vai estudar um salmo, né? Ou vai estudar um salmo. Como é que o ouvinte que aí está nos acompanhando na 105.7 ou também pela live no Facebook deve ter cuidado com o que mais? Ótimo, pastor. É interessante o texto que o senhor leu, porque, como o senhor falou, Pedro estava junto de Paulo, estava ali. Ele não tinha esses abismos. Logo, ele não tinha esses abismos que nós temos aqui citados. E para ele era difícil. Então, se para ele era difícil, imagine para a gente. Isso significa que ninguém está isento de ter dificuldade de interpretar a Bíblia. Existem textos dificílimos que eruditos passam a vida inteira para tentar interpretá-lo da maneira mais correta possível e às vezes não conseguem chegar ao consenso, né? Então isso para nós deve ser até bom para a gente ter humildade e saber que a gente nunca vai saber tudo. É verdade. Mas a gente tem que procurar saber o que a gente puder. Então, eu daria aqui no mínimo 5 dicas. São princípios, né, pastor, de interpretação. O primeiro é que existem textos na Bíblia, isso é muito importante, os nossos ouvintes prestem muita atenção nessa parte, porque existem textos que são normativos e textos que são narrativos. Isto é, nem todo texto deve ser praticado. Existem textos, principalmente no Antigo Testamento, que são textos narrativos, ou seja, o autor está apenas narrando um fato que ocorreu. Ele não está incentivando a nossa prática, porque aquilo não é uma doutrina, é apenas um texto sendo narrado, um fato que aconteceu e está sendo descrito pelo autor. E existem textos que são normativos, estes são doutrinários, portanto são regras para que nós pratiquemos. Se eu não consigo fazer essa diferença, eu vou incorrer em muitos erros. É o que muitas igrejas têm, infelizmente, feito. Porque eles pegam um texto que é narrativo, transformam esse texto em doutrina e isso vira uma heresia. Só porque consta na Bíblia. Só porque consta na Bíblia. O senhor consegue lembrar um exemplo? Por exemplo, a gente poderia citar aqui um texto que é muito recorrente em algumas igrejas, não vou citar nomes por ética, lógico, mas texto de Elias, lá em 1 Reis, quando ele vai até a viúva, né, e a viúva faz o bolo para ele. E ele diz, faça primeiro para mim. Não tem nada. O que tinha era para fazer um bolo para ela comer com o filho e depois morrer. Faça e traga para mim. Não existe outro texto na Bíblia que demonstre essa ideia. Esse é o único. Ou seja, só tem um texto que fale sobre isso. É um fato isolado. É uma exceção. Não é a regra. Aí o pessoal transforma a regra dentro da exceção. E esse é um grande perigo, porque se eu faço isso, eu vou começar a pregar coisas absurdas. Por exemplo, Jesus, e alguém diz assim, não, quando tem 3 textos falando do mesmo assunto, a gente pode transformar em doutrina. Nem sempre. Nem sempre. Porque Jesus, por exemplo, usou a saliva 3 vezes para curar. Lá o cego de nascença, o surdo mudo e depois o cego de Betsaida. E aí, eu vou fazer isso também? Não, porque isso era cultural, existe toda uma dimensão ali que eu preciso entender. Por exemplo, para eles a saliva era medicinal, dentro da mente deles isso não é bíblico, mas era a cultura deles, eles acreditavam que a saliva tinha fins terapêuticos. Então, quando Jesus usava a saliva, era para ativar a fé deles. Mas isso não é doutrina, a gente não vai fazer isso hoje. Então não é porque está na Bíblia que é para ser praticado.
porque senão eu vou cometer vários e vários erros. Segundo, por exemplo, a gente precisa ter em mente que a Bíblia não está em ordem cronológica. A Bíblia não está em ordem cronológica. Esse é um fator fundamental. Esse traz bastante confusão. Não é? Porque você pega lá o livro mais antigo cronologicamente, não é o Gênesis. É Jó. O livro de Jó, né? 3.500 anos mais ou menos antes de Cristo. Então, o livro de Jó é o mais antigo. O primeiro evangelho não é Mateus. O primeiro evangelho não é Mateus, é Marcos. Né? Então, por aí vai. E o primeiro texto do Novo Testamento não é nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João, é 1 Tessalonicenses. Ou seja, o primeiro escritor do Novo Testamento é Paulo. Então, a gente vai pela ordem cronológica, a gente precisa ter essa ideia em mente. Você pega lá, abre no meio da Bíblia, você vai achar o quê? Os livros proféticos. E aí, quando você vai ler os livros proféticos, você tem que ter algo como premissa. Que existe o período do cativeiro babilônico, que faz uma divisão entre os profetas anteriores ao cativeiro babilônico, os profetas do período do cativeiro babilônico e os profetas posteriores ao período do cativeiro babilônico. Então, profetas posteriores, Ageu, Zacarias, Malaquias, eles estão depois do cativeiro babilônico. Profetas que viveram no período do cativeiro, Daniel, Ezequiel, Jeremias e outros que são anteriores. Então, se eu não tenho isso em mente, porque eles não estão em ordem cronológica. Por exemplo, Esdras está lá atrás. E ele é já do período do Império Persa. Ele já não é do Império Babilônico mais, já foi o período babilônico. Então você tem que entender, para fazer um bom estudo, você tem que entender que a Bíblia não está em ordem cronológica, tem que entender que há textos narrativos apenas, estão narrando um fato, sem a intenção de dogmatizar, Exato. De ensinar aquilo como uma doutrina. Né? Terceiro. E quando a gente vê essa questão, por exemplo, você pega o livro de Daniel, ainda dentro da cronologia. O livro de Daniel, ele tem 2 períodos imperiais. O capítulo do 1 até o 5 é o Império Babilônico. Do 6 até o 12, né, inclusive é interessante que é no meio, né? Do 6 ao 12 já é o Império Persa, né? Cronologicamente falando, já são períodos distintos. E isso é até interessante, pastor Gemessa, porque quando a gente vê retratações de Daniel na cova dos leões, geralmente ele é um jovem ainda. O pessoal se esquece que ele chegou jovem na Babilônia, ele tinha o quê? Uns 15 para 16 anos de idade, quando ele chegou, isso é o capítulo 1. Quando ele vai ser lançado na cova dos leões, o Império Babilônico já caiu, ou seja, 70 anos depois, porque durou 70 anos. Já é um idoso. Então ele tem no mínimo 85 anos, no mínimo, quando ele é lançado na cova dos leões. Isso até aumenta o milagre, né? Claro que não precisa, mas até aumenta. Então ele era um ancião de dias quando ele foi lançado. E as pessoas não conseguem entender isso. Preciso ter isso em mente. A Bíblia não está em ordem cronológica. Sou eu que tenho que montar esse quebra-cabeça e para isso eu preciso me esforçar. Muito legal. Você está sintonizado na 105.7, na Rádio Musical FM, na sua sala teológica de todas as tardes, de segunda às sextas-feiras. Você que gosta de palavra, você que gosta de ensinamento bíblico, você que gosta de conteúdo sério da palavra de Deus, agora a Musical está cheio de conteúdo para você. Não são apenas o meu programa aqui às 16 horas. Tem muitos outros programas de igrejas, de pastores que fazem programa aqui nas 24 horas, programas muito abençoados. Mas produção da própria Rádio Musical, nós estamos com 3 projetos. O debate musical 11 horas, com o pastor Cláudio Apolinário, o programa teológico primeira edição com o pastor Roberto Cruvinel, meio-dia, e esse Sala Teológica aqui às 16 horas. Isso é produção da casa, né? Ajudado aqui pelo Rafa, pela Ione, pela Adriane e toda a equipe de produção da Rádio Musical FM. Nós estamos oferecendo isso para você. Nos ajude, compartilhe, divulgue na sua igreja, fale dessa nova fase da Musical, coloque nas suas redes sociais a frequência da Musical. Você sabia que, por exemplo, você pode ouvir a rádio pelo seu celular? Inclusive a gente tem rodado aqui uma vinheta, né? Você fica pensando, uma irmã da nossa igreja, pastor, eu não consigo ouvir, eu tenho celular, não consigo ouvir. Mas a irmã usou fone de ouvido? Não. Né? Então assim, se você não colocar o fone de ouvido, você não vai conseguir. Se o seu celular tem a função rádio, você precisa espetar o fone de ouvido. É uma dica simples, né? Eu sei que 99% das pessoas já sabem disso.
A não ser que a rádio tivesse um aplicativo. Por enquanto não tem o aplicativo da Musical. Então você tem que usar o fone de ouvido. Mas divulgue, eu estou pedindo para você divulgar esse programa. Fale lá na igreja, divulgue para os crentes, nos grupos de WhatsApp. Porque o nosso propósito aqui não é ser perfeito, não. Sabemos que há opiniões diferentes, mas é justamente nós temos trazido à mesa aqui todos esses assuntos. O senhor vai continuar aí sobre as regras de interpretação. Sim, mas eu quero aproveitar a participação do nosso ouvinte, e o Edmilson ele pergunta assim: qual a tradução da Bíblia em português mais próxima do original? Edmilson, nós vamos deixar essa pergunta sua para uma outra aula, será a aula de bibliologia, tá bom? Então eu vou entrar mais a fundo nessa questão, mas para que você não fique sem resposta, o pastor Rodrigo vai dar um conselho para você aí, uma palhinha só sobre qual a melhor tradução da Bíblia em português. Uma outra pergunta, ele pergunta assim, aí que é a pergunta do pastor Ronald. Ronald, como ter certeza de que a Bíblia que temos hoje está correta, sendo o hebraico e aramaico e o grego línguas com outros significados? Né? Então também está dentro de bibliologia esse assunto aqui, mas você pode dar uma palhinha sobre esses dois assuntos. Sim. Ok. Bom, em primeiro lugar, a tradução que eu recomendaria, ou as traduções na língua portuguesa, antes é importante até destacar que foi feita uma pesquisa sobre traduções bíblicas, pastor Jamiel, o senhor deve saber perfeitamente disso, e a tradução para o português é uma das melhores do mundo. Isso é interessante. Eu acho que por conta da língua portuguesa ter uma raiz no grego também, né, não só no latim, mas também no grego, nós temos uma ótima tradução para a nossa língua. Isso, graças a Deus, né? Isso facilita bastante. Com certeza. E as dificuldades, é bom destacar, porque eu vejo que as perguntas são no mesmo sentido, né? As dificuldades que nós temos de interpretação ou até de tradução da Bíblia para um idioma, como no caso a língua portuguesa que é a nossa, elas não causam distinções a ponto de torcer o texto. Existem pequenas diferenças. Essas pequenas diferenças não influenciam diretamente no texto para mudar o significado deles. Então, eu posso ler a Bíblia na língua portuguesa tranquilamente. Por exemplo, a que a gente mais usa, né, a tradução Almeida Revista Atualizada, Corrigida, que são ótimas traduções. Eu prefiro essas duas porque são mais eruditas, eu gosto mais, fica mais limpo o texto. Existem agora traduções... tem a NAA também, né? Sim, agora a nova Almeida Atualizada. A nova Almeida também. Atualizada está muito boa, estava conferindo. Tem a NVI, também é uma ótima tradução, né? Facilita muito para quem quer ler o texto e já entender de cara, porque a linguagem é mais acessível. Poderíamos responder assim, que essas principais, né, as principais das sociedades bíblicas, como a Sociedade Bíblica Trinitariana, a Sociedade Bíblica do Brasil, a NVI, né, não esqueço agora o nome da casa publicadora da NVI, o bom seria ter todas elas, né? Para você fazer comparações, às vezes ajuda o entendimento. Hoje é muito fácil, né? Através de aplicativos, Sim, do computador, da internet, você tem todas mas elas. eu poderia dizer, irmãos, que são confiáveis. São confiáveis. Tá? Tire da sua cabeça esse grilo de que você está lendo bobagem. Foi isso que eu quis dizer. Tá? Não está lendo bobagem. Você está lendo um texto 99,9% fidedigno ao que o autor sagrado escreveu. Tá? E esse 0,001% aí são pelinhos, coisas assim que não interferem em doutrina nenhuma. Tá? A gente vai explicar isso num outro programa. E a outra pergunta dele era aqui do pastor Ronald, se podemos ter certeza. É isso aí mesmo, pode ter certeza. Pode ter né? certeza. Isso tranquilo. Agora o Rodrigo pergunta assim, pastor, eu gostaria de ouvir um pouco sobre hermenêutica pentecostal. Ou que significa o seguinte, a hermenêutica pentecostal pautada na experiência. Quase que uma volta aos alegorismos, às formas de interpretações bastante perigosas. Então, né? Pois é. Aqui eu estou te deixando a palavra porque o senhor é da tradição pentecostal clássica, exatamente. Né? O senhor pertence a uma denominação que é pentecostal clássica, é a principal denominação pentecostal no Brasil, que é a Assembleia de Deus.
E vocês já estão lidando com esse problema dentro de casa mesmo. Sim, né? sim. Inclusive, pastor Janerson, o senhor ficou sabendo que foi lançado um livro, né, exatamente com esse título, Hermenêutica, Experiência Pentecostal, de teólogos da nossa denominação, Assembleia de Deus, pentecostais, mas que exaltavam outro tipo de hermenêutica que não a nossa. Sim. Então foi até retirado da casa publicadora, porque causou alguns problemas, né? Então, qual que é a interpretação pentecostal clássica? A Bíblia é a palavra de Deus, em primeiro lugar. Inerrante, infalível. E a nossa interpretação, ela está baseada no método histórico-gramatical, não em outro. Então a Bíblia é a palavra de Deus inspirada verbal e plenariamente. Então que fique bem claro isso. Existe a experiência? Claro, existe a experiência. Nós não vamos deixar de lado a experiência. Mas a experiência não muda o que está escrito. Ela às vezes confirma, não que seja necessário, mas ela confirma o que está escrito. Por exemplo, a ação dos dons. Nós queremos uns dons. O senhor também é pentecostal. O senhor crê em dons de línguas, profecias. A gente crê que isso ainda existe, que isso ainda acontece, está em voga. Porém, a gente sabe que o que destoa da Escritura, a gente não pode acreditar, não pode confiar. Então a experiência nunca está acima do texto. Ou servir de base para interpretar o texto. Exatamente. É o texto que interpreta a experiência, né? Exato. Que valida ou não a experiência, e não o contrário. Não né? o contrário. E assim, pastor, eu tenho visto também essa pergunta aqui a pergunta do Rodrigo muito boa pergunta, porque eu tenho ouvido assim colegas de ministério, pastores pregando, e eles saem com umas tiradas. Sabe, eles saem com umas tiradas. Olha, as 5 pedras de Davi são as 5 letras do nome de Yeshua. E não precisou nem usar a segunda, o J. Meu Deus, o cara viaja, né? Muito. Eu sei que tem um simbolismo, de queixo caído. Que é o pai dessa alegoria bíblica, né? Mas assim, olha, muito cuidado, meu irmão. Muito cuidado. E o pessoal vai à histeria quando o cara dá uma rasteira dessa aqui no púlpito. Aí todo mundo vai, a galera levanta. Muito forte. O cara isso é muito forte, né? Muito. Isso é muito forte, isso é revelação. Que revelação, rapaz? Isso é papagaiada. Isso é papagaiado, o texto não está dizendo isso, meu irmão. Com que sentido o texto diz isso? Esses dias eu ouvi um outro falar assim que aquelas varas, né, que Jacó colocou na frente das ovelhas, né, aquelas varas é o pastorado. Olha aí. É o pastor, cada vara daquela é o pastor, que exerce autoridade diante das ovelhas que é a igreja. Você acha mesmo que Jacó fez aquilo com essa orientação? Né? Seja honesto, meu irmão. Seja honesto. Se é para inventar, né? Se é para inventar, eu posso falar qualquer outra coisa. Eu posso falar que aquelas varas ali são os dons do Espírito Santo. E daí? Quem pode dizer que eu estou errado e você está certo? Exatamente. Então, olha, muito cuidado com essa interpretação alegórica. O método histórico-gramatical é o mais correto. É o que vai te ajudar a errar menos. Ele não é perfeito. Não é perfeito. Mas é o que vai te ajudar a errar menos. Inclusive é bom lembrar, pastor, desculpa me interromper, que nós quando lemos o texto, a primeira coisa que vem à nossa mente é o que o autor queria dizer quando escreveu. O texto tem uma finalidade, aquela que o autor, quando estava inspirado, ele não está em transe, né? Ele não está em transe. Ele não está em transe. Então, o senhor citou aí algumas interpretações meio mirabolantes que o pessoal tem. Aí alguém diz assim, nossa, mas eu nunca vi isso no texto. Claro que você nunca vai ver, não está lá, como é que você vai ver? Se não está, não tem como ver. A pessoa, ela fez uma exegese. E tem um pessoalzinho aí fazendo escola disso aí, seguindo mestres alegóricos. Cuidado, varão. Né? Vou usar aqui o termo pentecostal. Mas olha, nós estamos no final do programa, pastor. Conclua então. Tá, vou finalizar aqui rapidamente. Em terceiro lugar, estou dando dicas aqui de interpretação. Em terceiro lugar, a gente poderia dizer que a gente precisa tomar cuidado com os subtítulos. Porque o subtítulo não é inspiração divina. Não é de inspiração divina. O subtítulo é para facilitar o tema que você vai ter a seguir. Ou seja, no texto que você vai ler em seguida. Vou dar um exemplo aqui simples. Mateus 25, a partir do versículo 14.
o subtítulo de algumas Bíblias, nem todas, algumas já retiraram, está assim, a parábola dos 10 talentos. Aí você vai ler, pastor Jamierson, essa parábola dos 10 talentos, e você não encontra 10 talentos. Você vê que a um, o Senhor deu para o servo 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Quantos são? 5 mais 2, 7, mais 1, 8. Então até aí 8. Depois o que tinha 5 granjeou mais 5, ficou com 10. Se parasse por aí, beleza, né? Até dava para dizer. Mas aí o outro que tinha 2 granjeou mais 2, são 14. E o que tinha 1 continuou com 1, são 15. Já então complicou. já não são 10. De onde tiraram esses 10, ninguém sabe. Mas está lá na Bíblia, subtítulo. Subtítulo não é palavra de Deus, é uma maneira didática para esclarecer, para facilitar. Que tradutores criaram, sociedades bíblicas criaram. A própria divisão em versículo e capítulo não é também, nem do autor original. Também é um outro fator que você precisa ter cuidado. Às vezes um capítulo não termina naquele número que você está. O capítulo seguinte é continuidade do primeiro. Esse é o caso de Hebreus 11, pastor. Hebreus 11 não deveria terminar ali quando inicia o 12. Porque o texto do 12:1 já começa dizendo: portanto, nós que estamos arrodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tal, e aí, mas portanto não é palavra de iniciar, é palavra de conclusão. Logo tem algo anterior. Logo essas testemunhas são esses heróis da fé. Exatamente, as testemunhas não são os mundanos, os ímpios, como o pessoal interpreta e prega por aí. São aqueles que morreram sem negar a fé. Eles nos motivam com exemplo. Muito legal. Olha, bastante elogios, o pessoal aqui na internet está gostando demais, né? Gostando demais. A Ramona Castro diz assim: também tenho saudades dos cultos de ensino. Que legal. A Ramona foi uma aluna nossa, agora em Portugal. Um abraço para ela. Legal. A Rose Ursino, paz do Senhor. Minha esposa. Minha irmã. Rose, tá aí, né? Um beijão, meu amor. Olha, daqui ele vai para casa, viu, Rose? Fica tranquila, viu? É mesmo, a Ramona de Portugal, está nos assistindo de Portugal. Aqui o Luciano, coisa boa é aprender a palavra de Deus. Parabéns pelo programa. O Dodô, pastor Dodô, hoje o professor, esse aqui vira um quadro, hein, pastor Dodô? Hoje o programa está sensacional. Essas dicas de exegese são libertadoras. Fantástico. Legal. Bem, acabou o programa. Quero que o senhor volte aqui. Nós vamos Voltarei, pastor. Eu sempre estarei voltando nos temas que estamos fazendo. É muita coisa para uma hora. Mas vá guardando essas informações. Amanhã, por exemplo, pegue lá um caderno. Se você tem condição para isso, vai anotando. Exato. Ou então, volte lá na live que está no meu perfil no Facebook para pegar alguma coisa que você perdeu. Obrigado pela sua participação. Como é que o pessoal, para escola de obreiros, congresso de jovens, por gentileza. Pastor Jamierson, muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com você. É sempre uma alegria estar aprendendo e também colaborando com a Igreja de Cristo. Os irmãos que quiserem entrar em contato conosco, quiserem agendar para eventos, né, teológicos, seminários, escolas bíblicas, é só entrar em contato conosco. A gente tem o Facebook, minhas redes sociais são Facebook e Instagram. Tem algumas coisas no YouTube, mas nem sempre sou eu que publico, né? Mas no Instagram é pr.rodriguursino. Ursino com dois C de casa. Isso, exatamente. E no Facebook é a mesma coisa, Rodrigo Ursino, com 2 Cs. Você vai me encontrar lá e aí pode mandar uma mensagem lá no privado, que a gente vai estar atendendo, ou pelo WhatsApp, 96686 6022, 6686 6022 com 9 na frente. Legal, depois você compartilhou a live que fizemos. Sim, né? sim, depois você põe seu telefone lá, o pessoal Ótimo. Entrar em contato contigo. Obrigado. Você está participando de mais um programa musical teológico da Musical FM, segunda edição. Sou o pastor Jamierson Oliveira, pastor da Igreja Batista Etnos em Guarulhos, ali no bairro do Bom Clima, nossos cultos de quarta-feira e aos domingos. Hoje, por exemplo, nós temos ensinamento bíblico. É uma igreja focada na palavra, procuramos dar primazia à palavra de Deus, a área do ensino na igreja. Eu sei que não é a bola da vez. É quase que a gente sente que está nadando contra a correnteza, né? Alguém pensa assim, puxa, mas você não faz umas campanhas, não vende uns milagres lá, estaria tendo mais sucesso, né? Mas não dá, né, irmãos? Vamos ficar com a palavra, aquilo que
está revelado, é o que é suficiente para nós. Então, se você quiser conhecer uma igreja com esse perfil, em Guarulhos, a Igreja Batista Etnos, etnos com TH mudo, né, uma palavra grega que significa nações, povos. Você pode procurar a igreja pelo site batistaetnos.org.br, batistaetnos com TH mudo.org.br, ou no Facebook também. Querendo falar comigo, também o mesmo caminho são as redes sociais. Me procure no Instagram, me procure no Facebook, através do inbox ali, conversas privadas, eu posso te atender. Não para perguntas, porque o pessoal tenta resolver todos os seus problemas teológicos, né? Mandando perguntas, e não dá tempo, irmãos. De verdade, não é falta de vontade, não, viu? Não é falta de vontade. É que a gente não consegue atender todos os irmãos e a gente também não sabe tudo. Essa é também outra grande verdade. Mas sempre que possível, eu estou ali atendendo a sua necessidade. Então você deve, eu quero incentivar você a compartilhar esta live. Ao encerrar aqui, compartilhe no seu perfil, copie o link da live e cole nos grupos de WhatsApp, anuncie, né? Anuncie aí do alto dos montes que tem programa teológico de qualidade na Rádio Musical FM. Começa às 11 horas com o programa, às 11 horas da manhã, com o Debate Musical FM. Amanhã estarei aqui no debate, juntamente com outro pastor. Nós iremos falar sobre um panorama do arminianismo, da doutrina da salvação segundo o arminianismo, e um panorama da doutrina da salvação segundo o calvinismo. Então estaremos aqui no debate 11 horas da manhã. Meio-dia, pastor Roberto Cruvinel, com um programa teológico de A a Z. Pergunte de tudo e eu tenho certeza que ele vai conseguir te ajudar aqui. Tá bom? E aí, às 16 horas, retorna o programa segunda edição, aqui a nossa sala teológica. E amanhã, mais uma vez, estaremos trabalhando mais um tema de primeira grandeza. Pastor, você tem livros publicados? Pastor, meus livros precisam ser reimprimidos, né? Eles não estão editados no momento, mas em breve eu creio que estaremos divulgando para os nossos irmãos aí, estão ansiosos. Nem esse Esse também não, esse está esgotado também, esgotado 2015, também. isso. Está bom. Obrigado, pastor Rodrigo Ursino. Foi uma alegria. Obrigado. Estar conosco, e estamos no encerramento de mais um programa. Deus te abençoe. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Obrigado. Essa voando. É muito mais vida.